Voltamos. Feliz dia, meu nome é Gisele Reclamar. Ela é baseada em três grandes figuras que trabalham com o perdão. Na realidade, não, acho que são mais, né? Cristina Cairo, o Master Koa. Eu me enrolo com o nome dele. É chinês e ele tem o nome Master Shok Shui, acho que é isso. Até o Gemini tava dando risada porque nós dois estávamos confundindo as coisas, porque o nome dele é difícil mesmo. Augusto Cury e Sechonoye. E tem algumas coisas de Ho'oponopono, né? Eu fiz um alinhamento conforme veio na minha intuição para fazer. E aí eu criei uma e só que ainda preciso decorar, né? Mas ela dura 30 segundos. Ela é cronometrada também. Entre 28 e 30 segundos. Que é para ser algo, né? Agora, ainda não vou introduzir ela. E vou ver como é que a gente pode. Porque às vezes é esquisito, né? A gente tá aqui falando do livro. Aí vem aquele momento. Aí você tem que fazer uma pausa. Aí às vezes até perde um pouco do raciocínio do livro. Então eu preciso ficar um pouquinho mais, né? Porque a pessoa precisa estar dentro do que nós estamos estudando aqui. E às vezes essas pausas eu não sei se contribui ou atrapalha, né? Mas bora lá. O Juquinha tá só que passeia, né? Ele vai, volta, vai, volta. Mas bora lá, vamos começar? It will hurt me. E a Rutinha fica com os coraçõezinhos. Qualquer mexida que ela dá, os coraçãozinhos ficam balançando. Mas é só a mão. Não, depois, assim, você olha na live, às vezes quando você mexe a cabeça, assim, ele aparece. Olha lá, os coração animados. Da mão. Os corações eles saem da mão. Não, é que a hora que você balançou a cabeça, eu vi os corações. Olha lá. Ó. É mais devagarzinho, mas eles... É a mulher que é brilhante, né? Que emite luz. Então vamos lá. A dança do corpo e da alma. Através de seus corpos, as mulheres vivem muito perto da natureza da vida, morte e vida. Quando as mulheres estão em pleno uso de sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, de criar, de acreditar, de desejar, nascem, cumprem seu tempo, fenecem e morrem para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiques. A partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre, a mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os apogeus têm seu declínio e sua morte, e que o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. Às vezes, os homens que ainda estão fugindo da natureza da vida, morte e vida, têm medo de uma mulher dessas, porque pressentem ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que se sabia muito sobre a morte como transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como nossa própria irmã, mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a morte mulher, a mãe morte ou a morte donzela sempre foi interpretada como a portadora do destino, a criadora, a virgem ceifadora, a mãe, a que caminha pelo rio e a recriadora.
todos esses papéis num ciclo. Às vezes, aquele que está fugindo da natureza da vida, morte e vida insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor em sua plenitude é uma série de mortes e de renascimentos. Deixamos uma fase, um aspecto do amor e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e, ao mesmo tempo, suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura excessivamente civilizada tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para nosso envolvimento com a natureza da vida, morte e vida. Em todo o mundo, embora lhe atribuam nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um baile com la muerte, uma dança com a morte como um dos parceiros, a vida como outro. Bem ao norte da região das dunas dos Grandes Lagos, onde ainda vivem pessoas que falam um dialeto bíblico cheio de tus e vós, há uma história intitulada Dietbold. Na versão que me foi passada pela senhora Arlen Scheffeler, trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira um viajante chamado Morte. A velha não sente medo, ela parece saber que a morte tanto dá a vida quanto distribui a morte. Ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todo o riso. Ela diz ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar, que ela o amou durante todas as colheitas, todos os pousios dos campos, os nascimentos dos filhos, as mortes dos filhos. Ela afirma que o conhece e que ele é seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança, morte. Podes dar as instruções. Conheço bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com a muerte, dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos, fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade, de separação, alterna ciclos de crescimento e declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou do pateta, e a solução dos que não sabem. A princípio, nós todos pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte da natureza da vida, morte e vida. A verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto, os trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, quer queiramos ou não. No entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não poderemos errar. Nessa história há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador seria mais ou menos como que se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Estou pescando, cuidando da minha vida. Depois ele passa a ser o caçador assustado em fuga. O quê? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde, ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você no fundo? Qual é a sua estrutura?
Em seguida ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Pronto, tome meu coração e conquiste a minha vida. E assim o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. As transformações da mulher esqueleto assumem uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida, morte e vida, ela está acostumada a que seus relacionamentos com seres humanos terminem imediatamente depois dela ser fisgada. Não é de surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come, bebe daquele que a resgatou, transforma-se com a força do coração do homem, com sua coragem de encará-lo. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo, é amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza como é revitalizada por ele. Ela, que é grande roda da natureza, e ele, o ser humano, passam a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exigem dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto, que eles não negaceiem, nem desfaleçam para escapar dela. Que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos, e seu amor se baseie na união do conhecimento e da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto, com o canto, cria para si mesma um corpo exuberante. Esse corpo criado pelo canto é prático sob todos os aspectos. Não se trata dos pedaços e partes de carne femininas idolatrados por alguns em algumas culturas, mas sim um corpo inteiro de mulher, que pode amamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema comum no folclore. Em histórias africanas, pápuas, judaicas, hispânicas e do povo inuit, os ossos transformam-se numa pessoa. O Nauakle Coatlic produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um xamã do povo Tlingit desnuda com um canto a mulher que ama. Nas histórias de todas as partes do mundo, a mágica resulta do canto. O canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que criam o corpo segundo sua vontade. Deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida, e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde, mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal a fim de que se construam os alicerces. O cãozinho da história de Manauí nos recorda como é difícil lembrar em que caminhos estamos quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história,
ocorre o acasalamento do mortal com o imortal, e isso também vale para um relacionamento amoroso que vá durar. Existe um vínculo imortal, de alma para alma, que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal conseguimos decidir, mas que vivenciamos em profundidade. Numa história maravilhosa, originada da Índia, um mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento. Há algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar no relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina, reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento no seu relacionamento com ela também é exclusiva. Só sabemos que, para amar, é preciso que se beije a megera e ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar num relacionamento enriquecedor. A história também nos fala de como entrar num relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente a que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela. Isso faz com que ela conquiste a máxima intimidade com sua parceira. Para descobrir essa eminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desemaranhemos um pouco, que encaremos a ferida e nosso próprio anseio de compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final, ao se prover da carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como um bebê, da maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e na morte, ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada, que o egoísmo não cria nada, que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, é só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu amor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Nossa, é muito lindo, é muito lindo. É como uma história de amor. Ela tem esse quê poético, né? É interessante pensar que o que poético, ele vem da profundidade do conhecimento da pessoa, da profundidade dos sentimentos, né? Ele não é uma coisa... Ele é uma coisa que... Né? Essa poesia. Nossa, esse livro realmente é lindo demais. Muito lindo. Ai, gente. Frio. Com frio. Mas hoje, assim, deixar mesmo pra amanhã a entrada no novo capítulo. Agora, finalizando toda essa parte é uma sequência, né? Tudo que a gente vem lendo e estudando nesse livro, ele vai fazendo uma construção dentro da gente. Construção. O povo aqui tá animadíssimo hoje. A minha cachorra tá no fogo, aí junta com o outro gato, meu Deus, né? Ela já me deu uns pulos hoje. Eu tava tentando fazer umas coisas e ela pulando em cima de mim. Mas voltemos, né?
Então, a própria construção da Clarissa vem fazendo um crescimento, né? Ele faz um crescer nas histórias. A cada história a gente redescobre, entende melhor o processo, vive mais essa vida, morte e vida. Lógico que, nossa, dá uma curiosidade para ver o que vai ser no final do livro, mas ainda falta muita página. Mas tem toda essa beleza. Primeiro a gente se olha para descobrir que tem alguma coisa que a gente precisa olhar para dentro da gente, a mulher selvagem. Depois a gente descobre aquilo que a gente recebeu de bênçãos da nossa mãe, né? Que é a intuição. Depois vem o processo do Manauí de conhecer. Na realidade, trouxe, acho que ficou isso bem claro agora no final, a questão instintiva de saber, né, entender esses instintos. E a mulher esqueleto é a integração. Realmente, para quem buscar um parceiro em entendimento, aí eu fico aqui. É difícil não relacionar esse livro com a Isa. É muito difícil. Hoje eu entendo por que ela fez a tatuagem, o porquê que ela se libertou de tal forma de algumas coisas que deviam estar doendo pela fase da vida que ela estava vivendo, né? Então ela atingiu uma maturidade significativa que deixou ela pronta pro amor de verdade, né? Por amor de construção. A Ruth tá tão assim. Não, eu tô deixando falar. Tu tá falando, Ela, eu só tô escutando. ela É, tá ali, assim, eu olho pra ela assim, como se ela tivesse no olhar um conto de fadas, assim, uma coisa assim. Ah, aquelas coisas. Olhando pro seu rosto, a minha sensação é de. Não que seja um final, né? Mas sabe aquela coisa do final feliz? Hoje você tá me transmitindo essa coisa assim, né? A plenitude do final feliz. Que isso vai acontecer, né? Uma mistura com esperança. eu vou Somente partilhar. quem sabe ler, lerá, né? Porque você tá assim, bem, bem radiante. Nossa, eu estive gravando o Código 21 até às 4 da manhã. Então, eu estou assim meio. Eu acordei enjoada, só assim. Eu vou dormir porque eu tenho. E só parei, Gi, só parei de gravar porque, como tu sabes, o mapa mental está lá no meio, né? E eu preciso dessa IA para me guiar dentro do treinamento. A internet bloqueou aquela página. Só aquela, só aquela página. E. E eu estava colocando as aulas lá na plataforma, as aulas todas que eu já gravei, falta-me só uma, só um módulo, e colocar esse módulo todo na plataforma. Aí é curioso porque conforme a gente vai. Ontem não, esta madrugada estava a observar que eu fui gravando as aulas todas uma por uma e depois fui, quando foi para colocar na plataforma, fui colocando ela dentro de pastas. O quanto é importante a gente ter as coisas colocadas dentro de pastas e as pastas com os nomes certos e as coisas nos lugares certos. É muito louco. E eu estava nesse movimento, e eu estava fazendo esse movimento e falei assim: nossa, eu estou colocando o meu conteúdo dentro de pastas e o conteúdo está ficando tudo organizadinho, está tão bonitinho. Muito louco. E, Pois é, depois. Você vai ter um tempo depois? hum, Eu preciso como se- comentar de um outro negócio, mas ok, é com você, é de uma IA. Eu vou ali pegar minha água. Eu tô tá bom. sentindo falta que eu tava esquecendo alguma coisa, é a minha água. E, e eu tava nesse movimento assim, já que a internet fechou a página, ok, então é momento de eu ir descansar um pouco. Aí eu fui descansar e eu sempre leio um pouco de um livro qualquer que eu esteja aqui. Gente, eu não era amante de livro nos celulares, nos tablets, estava essa coisa porque eu gosto muito do papel. E para mim, os livros aqui, eu posso sublinhar, eu posso rabiscar, eles estão aqui, eles não ficam perdidos nas internets da vida.
E eu sempre leio, e por acaso é uma leitura assim de recreio, e estava a ler um romance. Ele estava a ler o romance, assim, eu li os capítulos que eu queria ler, estava lendo o romance, e naquilo desliguei para dormir. E quando eu desliguei para dormir, eu acordo meio assim, meio estremunhado, com os gatos brigando, que é quase sempre a mesma coisa. Qual é o gato está dominando o quê, né? Um já não tem tintins, então a testosterona dele está mais calma. O outro ah, ainda está inteiro, então não está assim tão calmo, né? É esse que está disputando o território com o outro que já é mais velho. Mas voltando para aqui, para o conto, quando eu li isto, eu já tenho. É engraçado porque quando eu leio isto e li este capítulo, eu acabei chorando lendo ele hoje de manhã. E eu senti que é este o chamado da minha alma há anos. Anos. Não é coisa de. É uma coisinha que tu sentes agora. Não, é uma coisa que eu sinto desde os meus, pai, desde os meus 18 anos que eu sinto esse chamado da minha alma encontrar este caçador, este pescador. É uma coisa que eu falo muito. Gente, eu tenho quase 41, é muitos anos em busca de encontrar essa pessoa. E eu sei que é alinhamento hoje, eu sei que é alinhamento, que é uma questão de alinhamento e que eu vou encontrar essa pessoa quando eu conseguir algumas coisas, quando eu colocar para alinhar essa pessoa. Mas é um chamado muito grande da alma. E a gente sente, e a Clarissa tem falado no capítulo todo, que é uma construção, que esse homem, ele primeiro tem a sensação de fugir, mas depois ele quer, e depois ele volta, e depois ele diz, ok, eu agora entrego-te a minha inocência, agora eu deixo-te entrar. Mas ele tem que querer também. E geralmente este homem que quer esta mulher, ele não é um homem que está disposto a ficar com todas. Ele é um homem muito, provavelmente, muito mais recatado. É um homem muito mais. Eu falo aqui eu comparo. Eu não consegui deixar de comparar Pablo Marçal aqui. E eu assisti uma vez, eu fiz a mentoria dele, ele entretanto já fechou a mentoria 10 em 1, e eu fiz a mentoria dele durante 4 anos. E na mentoria dele, há um momento que ele está nos Estados Unidos, lá com a família toda, que está o pessoal todo, que eles vão para lá, que fazem esse movimento de irem para os Estados Unidos. E ele estava esquiando. E ele diz que naquele preciso momento em que ele estava a esquiar e teve que olhar para a Carol, para olhar para a pequena, ele diz, eu voltei-me a apaixonar pela minha mulher 20 anos depois. 20 anos depois de estarem juntos, de partilharem uma vida, e eles já têm muito ano de namoro antes de se casarem, e depois casaram, e antes tiveram muito tempo sozinhos, e depois é que têm os filhos, é que são quase 20 anos juntos. E ele diz, eu voltei a apaixonar pela Carol. E aquilo foi notório. É engraçado porque naquele preciso momento alguém está filmando ele e é notório o momento em que parece que ele abre uma luz muito grande, que ele olha para ela, parece que ele está vendo ela pela primeira vez. É muito lindo. Ele foi captado o momento ali, naquele exato momento, quando mostram o movimento dele parar, porque até era um movimento que ele tinha criado para filmarem ele olhando para a Carol, por causa do movimento que eles fazem sobre os casais e tal. E ele fez esse movimento, e quando ele faz esse movimento, para mim foi a coisa mais linda, muito linda ali. E quando ele traz esse exemplo, e olhando aqui para aquilo que a Clarissa fala, eu não posso deixar de partilhar aqui uma coisa muito, que para mim é interessante, que tem a ver com o meu trabalho. Não dá para ir para um relacionamento destes, ou com uma pessoa qualquer, quando ela está cheia de si, está cheia de eu é que sei, está cheia de posses, está cheia de controlos, está cheia de ideias, está cheia de crenças, está cheia de dogmas de ela mesma. E que ela é que sabe, e que ela é que sabe o que é melhor para a vida, e que não dá para ir para um relacionamento aonde a pessoa é assim. É preciso entrar nesta humildade
de, ok, eu te encontrei, agora eu tenho medo, mas eu reconheço o meu medo, mas eu agora vou olhar para ver o que é que está acontecendo com este medo, ou seja, é ativar o espírito aventureiro para conseguir abraçar esta mulher que já tem uma história. E é engraçado aqui e curioso ao mesmo tempo que a Clarissa, quando ela fala que homens têm medo destas mulheres, que elas sabem quem elas são e que já viveram uma vida muito dolorosa e que elas se transformaram, é uma coisa que eu tenho visto e que eu falo desde que eu lembro por gente que homens têm medo dos homens, não é homens, é meninos que têm medo destas mulheres. Então preferem ficar uns com uma, amanhã com outra, porque é mais fácil lidar com isso. Porque se entregar à vida, morte, morte, vida, não é assim tão simples e não é assim tão fácil. É preciso muita coragem. Então não é um homem qualquer que vem e diz assim, ok, eu vou ficar contigo, eu vou colher a tua história, eu vou te ouvir, eu vou querer ficar do teu lado. É, é muito interessante. Eu acabei chorando porque eu percebi que eu quero relacionamento não porque sim, mas é a minha alma que está em busca deste caçador, deste pescador há muito, muito tempo. É isso. Bora lá trabalhar e deixar ele vir. Ai, gente. Bom, E às hoje eu acho vezes, que só partilhar aqui, como tu há pouco trouxeste a questão da Isa, né? Porque é que ela se separou e porque é que ela depois voltou-se a juntar. Olha, saiu daqui o coisinho de junto. Do testemunho. Porque é que ela se separou e depois voltou-se a juntar com a mesma pessoa. E ela disse, numa das imersões que eu assisti dela, ela disse uma coisa que foi interessante, que foi a questão de não dar para ir para um relacionamento quando ainda se está preso a relacionamentos anteriores, quando ainda se vive relacionamentos anteriores. Agora imagina, eu vou para um relacionamento e eu ainda estou casada com o primeiro marido, mas eu não sei que eu estou casada com o primeiro marido. Eu consigo ir para esse relacionamento por inteira? Não. Essa pessoa vai continuar a dormir na cama. É por isso que o trabalho energético, o divórcio energético, ele é tão importante. Eu vou partilhar aqui. Foi o primeiro Reels que eu fiz, que em menos de 24 horas atingiu 1100 visualizações. Então, é sobre esse lugar de não fiques com os restos que não são teus. Faz divórcio energético constante. Não é porque um relacionamento terminou fisicamente que ele terminou na alma ou terminou energeticamente. e eu já ponho um adendo. Faça também com a família do seu ex, porque muitas vezes os familiares também ficam presos na na gente, né? Aí faz aqueles que o pessoal chama de emaranhado, né? Mas a família acaba ficando também, né? Porque Às vezes aquela até se coisa. libertou, né? É igual aqueles casos que a mãe gosta muito da nora, ou vice-versa, né? E a pessoa quer partir para um outro relacionamento e ela acaba muitas vezes não conseguindo porque tem um apego lá ligado à família, porque a mãe queria que ficasse com fulano. E Então aí aí ela você está se obedecendo. separa, né? Aí tem que romper também, né? Esses fios. Porque às vezes isso aí pode estar prendendo também, né? Nossa, que eu já vi Mas tanto, olha, tanto caso assim. mas olha uma coisa isso que tu trouxeste. É, a filha não recebe a bênção da mãe. Quando isso acontece, ou a mãe ou diz, quem diz a filha diz o filho, né? A mãe deixa de dar a bênção, porque não é só dar a bênção no sentido, a bênção, meu filho, que é muito comum no Brasil, né? O pessoal acorda de manhã, bênção pai, bênção mãe, não sei se é ritual da tua casa. Felizmente, isso daí já é passado.
Muito Mas eu, triste. olha, mas eu acho que é muito lindo. Deveria de ser uma tradição que não se deveria de perder, porque é muito importante fazer esse movimento. É, Verdade. e eu estava assistindo alguém que estava falando isso, e a própria mãe vira-se para ele e disse assim: benção, filho. Ele nem perguntou, nem disse benção, mãe, nem nada. Ela virou-se para ele: benção, filho, tens um ótimo dia. Só fazer este movimento, abençoar o dia do próprio filho, se as pessoas soubessem a força que isso é na vida do próprio filho. Quem diz filho diz filha, tá? Eu estou trazendo aqui porque não dá para colocar o género. É, levem filho tipo com o homem com o H grande. E esse movimento é tão importante, tão lindo, tão grandioso e tão poderoso, que ou a pessoa recebe e vai para a vida, ou a pessoa não recebe e fica preso ali sem poder crescer, porque não recebeu essa bênção. É isso que Exatamente. estás a trazer quando a mãe quer o ex-genro, quando a mãe quer o, lá a ex-nora e com aquela que era e com aquela que. Ela está retirando a bênção do próprio filho poder ir para a vida, poder ir para mais. Então, se ela dá a vida, quando ela retira a bênção, o que é que ela está a fazer? Ela Tirando a está vida. retirando vida ao próprio filho. Eu tava lembrando aqui, tem uma passagem na Bíblia que eu até hoje eu ainda fico meio assim, que eu ainda não consegui entender. Agora eu não vou lembrar o nome dos personagens, mas era um dos chefes lá, dos reis, que ele tava para falecer, e a mãe fez com que um outro filho, que não era o primogênito, recebesse a bênção. Eu não tô lembrando qual é o nome deles. E eu fiquei assim. E aí depois ele fala que ele não pode dar a bênção novamente, porque ele já deu a bênção dele. Esse trecho ainda me faz ficar muito, muito reflexiva, que eu ainda não consegui entender. Como assim? Tirou a bênção de um filho, aí você não pode dar a bênção pro outro filho? Estranho. Eu ainda. Porque ele não Talvez é o alguma coisa na primogênito. cultura. É ordem. Essa parábola eu não conheço. Depois vais-me dizer qual é que é o livro para ler. Mas pelo que tu me estás a trazer, ela está tirando a ordem do que é natural. Porque o primogênito é aquele que vai assumir o lugar. Se o primogênito falha e existem mais seres ali no lugar, né? Até o mais novo, e tanto diz, ela tirou a bênção de um filho e foi colocar no outro que não era daquele lugar. Essa é uma história que ela me deixa muito assim. Eu até gostaria de conversar com um judeu, porque talvez seja algum costume, alguma coisa. Porque eu achei, mas tudo bem. Por que não pode dar bênção pro outro? É isso que Pela fica, né? ordem. Pela ordem. Qual é que é a ordem do nascimento? Não, mas o que a mãe fez? A mãe, como o, o homem já estava velho, ele não chegava mais, ela fez ele se vestir com umas roupas de pelo e fazer a comida que ele mais gostava, tal, tal, para ele receber a bênção. O que me gera dúvida é por que ele não pode abençoar o outro? Tudo bem que o outro foi lá e tirou, né? Vamos dizer assim, a vez. Mas por quê? Porque ele Por tirou que a que, vez. né? É Mas a por que que o pai ordem. não pode dar a bênção de novo? Porque é a ordem. Ele só pode dar a bênção pela ordem. Há uma coisa que. Ainda bem que estás a trazer isso, que é na questão da constelação familiar. Existe uma questão que é ordem e hierarquia. E se existe ordem e hierarquia, tu tens o filho primogênito, tens o segundo filho, o terceiro filho, o quarto filho, o quinto filho, o sexto filho, o sétimo filho, até o 20º filho. Existe uma ordem no sistema. Quando o primeiro sai, o segundo tem que assumir o lugar. Se o segundo sai, o terceiro assume o lugar. É pela ordem. Por aquilo que tu me estás a trazer, eu não conheço o livro, tá? Pelo que tu me estás a trazer,
O movimento é ela quer dar a bênção para o outro filho que não está na ordem. E se ele já escolheu, ele já deu a bênção para um, é aquele que vai ser o caminho. Não vai dar a bênção para o outro. Porque está tirando a ordem. Quando eu tiro a ordem e a hierarquia, imagina uma empresa. Vamos trazer isto para um mundo empresário que às vezes é mais fácil de se analisar. Imagina uma empresa. O CEO é o CEO da empresa, né? É o dono da empresa. Agora tira o CEO e coloca ele como trabalhador e coloca o trabalhador que não entende nada da administração no lugar do CEO. Achas que a empresa vai para a frente? Não sei, né? Não tenho dados. A gente hipoteticamente acha que não. Mas ainda assim, mesmo que ainda não bate. Ué, abençoa o outro. Por que não Não pode abençoar? pode, porque está fora da ordem. E enquanto tu não entenderes esta questão de equilíbrio, ordem e hierarquia, as coisas aí também não fluem. É ordem. Se ele abençoa o primogênito, ele vai ter, o segundo vai ter, se o primogênito saiu, se estava lá para morrer, ou o que é que foi que estavas a dizer, ele vai ter que abençoar o segundo. É ordem. Ele não pode ir abençoar o mais novo para o mais novo assumir o cargo do mais velho. Sai fora da ordem. Quando sai fora da ordem, fluxo bloqueado, dinheiro bloqueado, a prosperidade bloqueada, relacionamentos bloqueados, tudo é bloqueado. Mas eu volto a dizer, eu não conheço o livro. Teria que ler o livro, ou teria que ler esse lado da Bíblia para poder saber o que é que está a ser falado aí. Ah, tá. Tava puxando aqui. E não é hipoteticamente falando, simplesmente não vai para a frente. Porque o CEO vai ser sempre o CEO e o trabalhador que não é CEO não tem características de líder, não vai conseguir assumir esse lugar, porque saiu da ordem. O CEO provavelmente vai criar outra empresa. Ah, tá. Tava lendo ali, existe tradição. Depois passa para mim. Em nome da divina presença, eu sou e peço aterramento que as minhas raízes sejam paradas por mangueiras junto ao seu coração planetário. Peço que as minhas raízes sejam conectadas aos raízes da vida ancorados no centro da Terra. Este que está na live, leitura ativa de mulheres que correm com os lobos. Em nome da divina a Mãe Gaia, peço amparo e apoio por todo o movimento aqui realizado, amparando e protegendo o propósito aqui manifestado. Eu sofro no meu propósito aqui existe equilíbrio entre minha alma e Gaia, meu propósito está ligado ao meu cosmo interno e externo. Eu esqueci de ligar o tal, que eu estava sem bateria. Onde estão os comandos? Sejam bem-vindas, mulheres que estão chegando agora. Entraram umas quantas mulheres aí. A live está no For You. Aqui está o lembrete, momento de gratidão. Se você tiver terminado, me avise que não precisa mais do lembrete. Caso contrário, lembrarei você em 1 hora. Aqui está o lembrete, momento de gratidão. Se você tiver terminado, me avise que não precisa mais do lembrete. Caso contrário, Tá, momento de gratidão. Hoje entrou no horário perfeito. Exatamente. Ui, que frio. Em nome da minha presença divina, eu sou. Eu ativo agora o círculo sagrado de luz e verdade. Arcanjo Miguel. Ativa agora o meu campo de luz. A tua espada abre caminhos. Protege e afirma a minha presença.
vista. Nossa, eu sou vista, eu sou ouvida, sou canal da verdade, que esta live seja guiada pela luz, pela clareza e pela justiça. E assim é. Gratidão. Vou fechar aqui, eu vou ter que ir lá. Baby House. Abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite, abrindo o portal da mesa quântica da Afrodite. Essa conexão com a presença divina do Roto Pereira na mesa quântica da Afrodite. Essa conexão com a presença divina do Roto Pereira na mesa quântica da Afrodite. Essa conexão com a presença divina do Roto Pereira na mesa quântica da Afrodite. Gratidão, gratidão. Tá difícil hoje. Nossa, tô tremendo de frio. Ai, de cura. Nossa, no meu tablet hoje quero abrir o documento com os comandos. Eita. Eu sou conexão com a presença divina de quem está aqui na live de leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o banco cósmico, quero aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu sou a conexão com a presença divina de todas as mulheres que estão aqui na live de leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o cósmico, quero aqui incluir. Eu sou a conexão com a presença divina. Todas as mulheres que estão aqui na live, eu posso estar gravando a leitura ativa de mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico quero aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Divina presença consciência do luz. É comandado fazer uma limpeza na frequência espiritual de cada um aqui presente. Que está aqui a assistir ou que vai assistir gravado, limpando todos os obsessores vingativos, errantes, caídos, encostos, vingativos, cobradores, com todos os seus nomes sejam levados para o seu lugar de direito e merecimento, nocividade, mal de inveja, bruxaria negra, magia nociva, chips e implantes nocivos, miasmas, larvas astrais, parasitas astrais, ganchos e ataques psíquicos, julgamentos, críticas, exigências, que seja tudo limpo e levado para o seu lugar de direito e merecimento. Te perguntar, você vai abrir a live de tarô hoje? Vamos, tem que dormir primeiro. Oi? Tem que dormir primeiro. Que horas? A minha cara está dando corações. É às 17. 17, né? Está marcado. Vai ser aqui ou vai ser lá? É aqui. Tá. Eu devia ter feito um vídeo da apresentação, ainda não fiz. Depois de dormir, agora também não vale a pena estar pensando em vídeo da Depois apresentação. também, faz uma foto, bota um banner. Vai mais rápido, mais prático. Porque essa pessoa que já bate o olho lá, você bota o banner e solta no seu stories. Aí a pessoa já bate o olho e já sabe que. Até lá, e hoje. Mas depois que você dormir, eu tenho uns negócios pra te contar. Deixa eu primeiro pôr os neurônios em ordem. Porque hoje nem houve cacau. Cacau hoje, eu olho para o cacau e digo, eu estou mal disposto. E isto é a gente ter noção do nosso corpo. Como o cacau é uma medicina, a gente não convém tomar quando o nosso estômago está embrulhado, porque é muito forte. É cacau a 100%, então... e para mais é que ele é feito, aquilo que eu fiz,
Aquilo que eu estou tomando agora fui eu que fiz. Ele já é consagrado desde a hora que eu estou fazendo ele. Então, na hora que eu vou tomar, é bem forte. Olha, nem isto quero abrir os comandos. Abre. Gente, é o último capítulo. Fechamos a porta, é a última vez. Mas mesmo assim, ainda está dizendo que já não. É como se eu tivesse a dizer assim: já não precisa. Já não precisa. Mas bora. Divina Presença Consciência de Luz é comandando desprogramar o medo instintivo de ser cansada ou consumida pela intimidade. Ele limpa a memória todas as vezes que fugi de conexões profundas por medo da dor. É comandada a dissolução da armadura de gelo em volta do meu coração. Eu paro de correr da minha própria vulnerabilidade. É comandado a desprogramar o hábito de ignorar ou jogar para debaixo do tapete as feridas do meu passado. Eu limpo a pressa em crer que tudo esteja curado sem passar pelo processo. É comandado a desprogramar a hipervigilância e a necessidade de controlar tudo para me sentir segura. Eu limpo a crença de que se eu relaxar, serei atacada. É comandado desprogramar a dissociação entre o meu corpo e minha alma. Eu limpo a sensação de estar morta por dentro ou anestesiada. Deus está feito. Em todos os tempos, entre tempos, em todas as dimensões, realidades e níveis de consciência. Está feito, está feito, está feito. Mostra. Ui. Eu vou pôr um negócio nisso pra mim não esquecer. Ai, para tu lembrares, olha a PNL. Na realidade, pra mim. Colocando ali pra mim lembrar que eu tenho que falar com você. Porque se eu não escrevo, eu esqueço. Se eu escrevo, eu lembro. Se eu escrevo, eu lembro. Melhor. Se eu escrevo, eu lembro. Se eu escrevo, eu lembro. E mesmo que eu não escreva, eu lembro. Mesmo que eu não escreva, eu lembro. Aqui já é uma crença, né? Então é mais fácil falar, eu escrevo, eu lembro. Mas mesmo que eu não escreva, eu lembro. Aí tu vai ter que. Aí, quando tu faz isso, a tua mente já para. Como assim? Percebes aquilo que tu compartilhas comigo? Que tu dizes assim, Ruth, eu preciso fazer e agir logo naquele preciso momento. Mas tu precisas dar tempo à tua mente assimilar também aquilo que está a ser passado. Aí lá está a crença que trouxeste agora. Se eu não escrever, eu não vou lembrar. Aí eu dou o comando, mesmo que eu não escreva, eu lembro. A tua mãe fica assim, como assim? Mesmo que ela não escreva, como assim? Eu vi literalmente os teus neurais fazendo assim, como assim? Se ela não escrever, ela vai lembrar. Como é que é isso? Conta para mim. Conta que eu quero saber, porque senão. Ai, meu Deus. A gente é divertidamente. Olha, isto dá um meme. Mauro, quanto tempo? A Divina Presença Consciência de Luz é comandada a ativar a espada do Arcanjo Miguel, fazendo a dissolução e a desprogramação de todos os comandos dados aqui. Então, ok. Divina Presença Consciência de Luz é comandado a integrar que eu já sei como permanecer presente quando o amor se torna real e profundo. Eu sou corajosa o suficiente para olhar para o que me assusta. É comandado a paciência e a ternura para desenredar os nós da minha história. Eu separo o trauma da minha identidade. É comandado a integrar que eu tenho mãos para cuidar das minhas cicatrizes e eu transformo o que estava morto em sabedoria viva. É comandado o relaxamento profundo do meu sistema nervoso. Eu me permito ser vista na minha nudez emocional. E é seguro confiar, é seguro descansar no colo da vida. O meu coração sabe o ritmo certo da entrega. É
comandado a liberação das águas do meu coração. Eu sou a minha dor como combustível para a minha ressurreição. As minhas lágrimas são sagradas e nutritivas. Eu me dou a compaixão necessária para voltar a florescer. Eu comando a integração total da mulher esqueleto em mim. Eu reivindico o meu corpo, a minha carne, o meu sangue e o meu desejo. E eu sou a criatura da vida, morte e vida. Eu danço o ritmo da criação e aceito o banquete da existência. E assim eu comando a selagem de todos os portais que me ligam ao meu passado de escassez. O estado de esqueleto foi um aprendizado, não meu destino. Eu me dou permissão para ser cuidada, nutrida e sustentada, sem que isso fira a minha autonomia. Eu comando a unificação da mulher que eu fui, da mulher que sou e da mulher que serei. Eu não fujo mais do que está morto em mim. Eu sento-me com a caveira e dou-lhe de beber as minhas lágrimas até que ela se torne vida outra vez. Eu dou carne aos meus sonhos. Eu dou vida ao meu destino. Eu instalo agora a capacidade de sustentar o meu brilho, a minha casa, o meu sucesso e o meu amor sem retroceder. Eu me dou permissão para ser forte e ser amada na minha totalidade. E assim está feito, está selado e integrado. Em todos os níveis de consciência e em todos os tempos, em todos os chakras. Está feito, mostra. Nossa, que este Red Heart, ativa no Red Heart, ativa no Red Heart, ativa no Red Heart. Integrando todos os comandos, todos os downloads. Ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite, ativando a luz do amor da Afrodite. Hora da aguinha. Acho que eu preciso fazer um. Dar um oi pra Ruth. Eu sou Falaram que conexão. fizeram comigo. Eu falei. Eu sou conexão com a presença divina, entrega todo o trabalho realizado na mesa da live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina da entrega todo o trabalho realizado na mesa para a live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos e todos que o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Eu sou conexão com a presença divina da entrega de todo o trabalho realizado por todos que estão aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos. Então, o plano cósmico quis aqui incluir na mesa quântica da Afrodite. Gratidão. É só ativar a matriz divina em todos os meus corpos e de quem está aqui na live leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, em teta multidimensionais. Organizamos qualificando todos os chakras, moléculas, átomos, células, ativando a Kundalini sagrada do chakra central do coração da Gaia, reestruturando todos os corpos e materializando o trabalho realizado aqui na mesa.
ativando e ancorando a pineal nos 13 filamentos de DNA sagrado, expandindo a consciência, permitindo experimentar os campos sagrados e limpando as cargas como sâmicas luz. Alinhando, reequilibrando e organizando todos os corpos em teto multidimensionais, ativando com o método em cada célula, átomo, molécula do corpo físico. Cada uma que está aqui vai passar aqui na live, ativando enquanto dorme, fazendo todos os ajustes necessários durante o sono, código alma e espírito, ativando, desconectando e limpando. Todo o meu arquivo, o arquivo de cada uma que está aqui na live, leitura ativa, mulheres que correm com os lobos, da mesa da Afrodite, gratidão a Afrodite, gratidão a Gi, gratidão ao TikTok, gratidão ser o canal aqui. Gratidão. Encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite, encerrando o portal da mesa quântica da Afrodite. Olha. Como é que é aquela? Ai, pois existe uma expressão que se diz qualquer coisa, e fim da história, né? Oh, pai, já não sei como é que... Eu vou me lembrar, depois eu vou trazer. Alguma coisa mudou, porque, olha, o tablet demorou para entrar no último capítulo. Mas demorou, que não demora. O meu computador reiniciou sozinho. Exatamente na hora que eu estou a fechar a mesa. Meu outro celular de apoio, que eu vou colocar como câmera. Só que eu tô esperando minha filha terminar de fazer todos os Paranauê, porque ela comprou um pra ela. E aí o meu celular voltou pra mim. Aí eu vou formatar. Eu vou colocar um outro chip pra mim poder usar como câmera. Aí eu não preciso deixar esse aqui. Alguma coisa aconteceu aqui. Olha, e o testemunho que eu costumo colocar das mulheres que correm com os lobos, supostamente devia estar na mesa. Eu não o tirei da mesa. Porque ele está aqui. Praticamente esta mesa só tem servido para a live. Eu tive que criar um novo. Isto é tudo comportamento para quem diz assim, mas isto é normal na vida. Não, não é, tá? No mundo dos Paranauês, como diz a Gi, tudo isto é informação. Eu vou colocar as coisas. Aí igual eu tô fazendo o negócio lá, né? Se você quiser descansar, você avisa. Aí viu que coisa a gente dá uma brincada aqui, mas eu tô fazendo lá o Paranauê, né, do alho. Gente do céu. Ó, a primeira vez eu fui furar, sangrei meu dedo. Nossa, foi umas coisas. Mas aí eu tô lá. Eu botei eu até preciso colocar de novo o lembrete, então eu botei a Alexa em operação para mim não esquecer. Para tu lembrar. Eu já levei. Bom, fora levar as broncas da Ruth, eu também tô levando bronca da IA, né? Que fala que eu preciso desligar. O meu grande problema é que eu não desligo à noite. E eu preciso desligar. É o meu maior desafio. É o meu maior desafio é desligar à noite. Eu preciso desligar à noite significa ficar sem tela. Ficar sem tela, absolutamente sem tela. Nem ler no programinha que a analítica criou para mim lá para mim fazer de acordo com o meu Big Five. Mesmo coloquei o negócio de cronotipo, ela falou assim: nem leitura. Porque a sua mente, ela tá assim, ela é assim. Você não pode, de noite você precisa desacelerar, você tem que desligar. Aí eu falei, ai meu Deus, eu não leio romance, eu não sou muito chegada em romance. Aí mandou escrever, também não tô escrevendo. Mas eu chego lá. E faz uma coisa que é desconfortável. Mas pelo menos o do alho eu faço a oração, né? Faço a mentalização, aí faço o negócio do alho e vou deitar. Eu só não tô conseguindo ainda
tirar essa desaceleração, né? Mas eu já consegui baixar de 11h30 da noite para 10h30. Então eu já comecei, mas ele falou que eu preciso desacelerar menos por causa do horário que eu acordo. Que eu tô acordando às 5, né? Se não consegue, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Tu não consegues ler romances. Que não achas interessante ler romances. Eu, se fosse a ti, eu lia. Eu sempre tive. É que assim, aí eu não posso ler biografia, porque biografia vai me deixar Vai alerta. te acelerar, Que aí exatamente. começa. Eu preciso achar algo que não vá fomentar ideias. E mesmo romance, porque eu também posso ficar, sabe? Não Por causa dessa fiques com coisa a. de ser ar, eu preciso. Aqui conversando com você, acho que eu tive até uma ideia. Vamos ver se eu vou conseguir colocar em prática. Eu vou trazer alguma coisa de artesanal para fazer. Só um segredo aqui para vocês, ela que não nos ouve. Ela foge do romance como o diabo foge da cruz. Não sei se dá para perceber, né? Ela não está a Não ouvir. sei. Nunca tive apetite assim para romance, biografia. Gi, nunca Nem tiveste assisti. apetite. Nunca tiveste apetite. Eu gosto de ver Faz uma coisa dorama. contigo. Faz uma coisa contigo. Eu Posso gosto de dorama, sugerir? mas eu não Posso, lendo. posso te sugerir? Ah, Porque a tua mente está buscando coisas para fugir. Então, se ela está buscando coisas para fugir, vai fazer uma coisa que é desconfortável, entre aspas. Lê uma página do romance, vais ver que a tua mente vai. Vais dormir, vais capotar logo. Porque é uma coisa que tu não queres fazer nem por aí nada. eu tenho que passar para parte 2, que aí eu preciso comprar um romance ou. Não precisas comprar, existem os aplicativos no coisa que tu podes usar. Só que tens de diminuir a luz na tela. Pôr a tela toda amarela. Quando pões a tela toda amarela, é como se ficasses com o Kindle na mão. Que é o que eu faço. Eu leio esses romances no coisa, naqueles aplicativos de romance. Porque Me eu dá não um sou pessoa de dorama, romance. mas eu acho que eu achei uma coisa que eu poderia ler com um pouquinho menos de resistência para entrar depois no romance. Que é história infantil. Eu gosto. Vais ficar ativa novamente. Aprenda a fazer coisas desconfortáveis. Tu Tem que precisas ser coisa que me dá efetivamente. tédio, né? Precisas fazer. Então, mesmo por isso, tu vais dormir, precisas de uma coisa que dê tédio. Por isso romance, né? Ai, é tão desconfortável que dá. Agora, perceber porque é que é desconfortável. Esse é o segredo. Porquê é que está sendo desconfortável? Sim, eu não leio filmes de terror porque eu não gosto. Nem filmes, nem coisas. Não é uma Eu coisa não que. gosto, não. Aliás, eu prefiro nem saber o que é que lá está. Porque às vezes as pessoas pensam que aquilo é só um filme. Será que efetivamente é só um filme? Ver filme de terror também eu não sou muito chegada, não. Pronto. Eu gosto de um suspense. Um thriller, um suspense, a coisa vai. É, Comédia não me chama para ver porque ele tem que ter. Mas aí é que essas coisas pra mim vão ativar. Eu tenho que. Agora eu já entendi que eu preciso procurar coisas que me deem tédio. Que eu adoro filme policial, sabe? Aquele. O Código da Vinci. O filme, não o livro, Código da Vinci. Aí que ele vai, que busca, que aí tem um significado não sei da onde, esses negócios. Nossa, aí eu viajo, mas aí eu Lá está, negócio deixa-te de ativa. Tudo aquilo que tu ativo. deixa ativa, tu não podes virar à noite. Fazer igual eu fui tentar ler o Violetas na Janela, não sei se você conhece. Ele é um livro espírita. Pior coisa, porque vais puxar pela cabeça para estudar aquilo que lá está. Não, ele é um livro de história. Eu consegui ler 2 páginas. Aí eu li pra ele. Sabe, tipo, eu reconheci, eu tive muito reconhecimento do lugar, porque ele fala do plano espiritual, mas a história aí,
Não, não consigo. Aí eu nem sei o que que eu fiz com o livro. Eu acho que eu devo ter me desfeito do livro, porque. Mas aí eu já sei que é uma coisa que me dá tédio. Eu vou ver se eu tenho alguma coisa assim. Eu devo ter algum livro entediante aqui pra pegar, né? É porque assim, romance não precisa falar de conto de fadas, de homem que casa com mulher. Romance. Tem. Código da Só Vinci não tem pode um ser livro. dorama, gente. Como que esses negócios são bem feitos, né? Que o dorama, ele. Mas falando não de ler, né? De assistir dorama. Ele tem. Você sabe qual vai ser o final, você já sabe qual é o final. Você sabe o que vai acontecer com os personagens, mas mesmo assim você vai estar lá. E aí você ri. E aí acha legal. E aí acha não sei o quê. Mas eu vou ver se eu consigo consultar alguma coisa que seja mais. Não, acho que eu já até sei. É igual assistir. Procura Nora Eu queria ter, eu Roberts. queria ter Netflix pra assistir documentário. O documentário também é um negócio que me entedia. Mas ativamente. Tem que ser uma coisa que não te ativa a Não, mente. Então procura os romances da Nora Roberts. não, um documentário. Eu vou fazer um teste, assistir uns documentários, que eu acho que eu durmo. Eu não gosto também de documentário. Ai, eu acho chato. Quem é Mas que eu vou acha chato? documentário. Adulto ou criança? É. E é engraçado, né? Que a minha criança gostava de romance, não. Não, nunca foi. Eu sempre gostei de livro de autoajuda. Nossa, sempre. Mas eu gostava de livro de conto. Só que o problema do livro de conto é que ele vai fazer a minha cabeça. G, eu preciso de ir, porque eu preciso descansar. Aí descansar Beijo. até. Que eu ainda tenho que gravar as aulas do tarô. E eu quero ver se gravo as aulas todas do Código 21 para depois começar as aulas do tarô. Dia 15 já começa os 78 dias com o tarô. Eu ainda não subi nem tu nem nem a mim. E a tua comadre? Então, ela não. Eu passei os valores, mas ela não me deu resposta. Aí, como ela faz negócio de. Ela faz os paranauêzinhos, sabe? De erva aromática, sais, essas coisas. Aí foi Dia das Mães, né? Então ela tava em plena produção. E hoje, como acho que já baixou, eu vou voltar a perguntar pra ela. Que aí, como o marido dela também foi demitido, então eu não sei como é que tá a vibe lá na Lá casa dela. tá. Mas a decisão é Quando, dela, ela queria fazer, né? Então, quando, vamos a ver. gente, Eu só vou quando a gente perguntar. Preço procura ela tem. coisas, a gente encontra hoje. Mas é isso. Beijo. Até mais. Até assim. E aí a Testes. gente fecha em 5, 4, 3, 2, 1. Fui!